Misaías Oliveira. Canta muito esse rapaz, canta demais. Tá aí a música de Misaías Oliveira, Eu Sou Livre. Aliás, né? Quem foi que falou? Ai, que maravilha. Pessoal, 11 horas está na hora do quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Sabe aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo? Eu vou provar para você que você está terrivelmente equivocado e que a Bíblia tem razão, porque ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Nós já estamos até atrasados, né, produção? Estamos até atrasados, se empolgamos demais aqui. Né? Estamos até atrasados aqui para a Bíblia tinha razão, mas é assim mesmo. Programa ao vivo acontece essas coisas, né? Essas coisas. Daqui a pouquinho tem o Acélio Trindade e as principais notícias que repercutiram no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho com a conversa é com Acélio Trindade, né? Isso. Tá bom, vamos pra Bíblia tinha razão? Já chega, risadinha. Já chega. Chega. Vamos para o nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Hoje nós vamos responder a pergunta do João Evangelista Martins. Ele é da cidade do Rio de Janeiro e ele quer entender Atos capítulo 21, versículo 24. Apesar de raspar a cabeça, né? Raspar a cabeça. Paulo cumpria um voto, era isso? Ele era nazireu? Então o irmão João Evangelista, ele quer saber se Paulo era nazireu. Então vamos lá. O texto que ele está usando aqui é Atos capítulo 21, versículo 24. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Olha só, dentro desse universo dos costumes judaicos, nós encontramos aquele intitulado de voto de nazireado. Voto de nazireado que, de acordo com o rabino Mike Mendel Dedruck, dava-se um qualitativo, né, de nazireu, a pessoa que se consagrava durante certo tempo ou por toda a vida a Deus. Dedruck observa que o nazir deveria abster-se de beber vinho ou comer qualquer produto da videira. Não acredito. Ele era também proibido de cortar o cabelo e de aproximar-se de mortos, né? Inclusive se estes fossem seus parentes. Não acredito. Não podia ir pro velório, né? Será que era por isso que Jesus ressuscitava os defuntos tudinho quando ele chegava no velório? Porque Jesus, ele era especialista em estragar velório. Na hora que ele chegava um velório, naquele tempo tinha as caixeiras, né? Que eram pagas, mulheres pagas para orar. Para aquelas pessoas ruins, que ninguém chora no velório delas. Aí era preciso pagar as caixeiras. Gente, quando Jesus chegava lá, essas mulheres ficavam indignadas. Ficavam muito zangadas com Jesus. Na mesma hora o defunto levantava dizendo: tô aqui, já chega, não precisa não. Vamos para casa. Ai, esse Jesus era fantástico mesmo, né? Fantástico. Então, meus irmãos, esse nazireu, ele não podia se aproximar nem participar do velório da família, né? Podia cortar o cabelo, não podia se aproximar de mortos, inclusive de seus parentes. Abstinha-se ainda dos prazeres permitidos pela lei, gastando seu tempo em oração e fazendo boas obras. Era o cotidiano dele. Então, essa prática ela estava regulamentada lá em Números capítulo 6, versículo 1 ao 21. Os 6 primeiros versículos dessa escritura dizem: falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dizes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, separar de vinho de bebida forte se apartará, de vinagre de vinho ou de vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma berberagem de
de uvas. Nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazereado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazereado sobre sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou, né? Se separou para o Senhor. Será santo, deixando crescer as guedelhas do cabelo de sua cabeça, todos os dias que se separar para o Senhor, e não se achegará a corpo de um morto. Então precisamos aqui entender que Paulo viveu numa época ímpar da história da igreja, né? Uma época ímpar da história da igreja. Na verdade, ele ajudou a escrevê-la, né? Ajudou a escrevê-la. O apóstolo foi responsável pela grande transição entre o judaísmo e o cristianismo. O quê? Não acredito. Ele não pode ser pego como, por exemplo, de cristão que tentou judaizar a igreja, levando os cristãos a terem uma vida estritamente de acordo com os costumes judaicos. Não. Pelo contrário, ele se esforçou, Paulo se esforçou no sentido de mostrar aos cristãos que a lei fora um tipo que apontava para Cristo, né? Então ele procurou desjudaizar a igreja. Então, a observância desse voto de nazereado por parte do apóstolo dos gentios, lá em Atos capítulo 21, versículo 24, tiveram suas razões contextuais dentro da igreja primitiva. As ocorrências dessas práticas por parte dos apóstolos são perfeitamente justificáveis. A propósito, o Orton ele comenta que isso mostraria aos crentes e a todos em Jerusalém que Paulo não ensinava os crentes judeus a irem contra os costumes de seus pais. Seria também uma resposta a todas as falsas coisas ditas a respeito de Paulo. E demonstraria também que o próprio apóstolo andava corretamente, ele era um observador da lei. Paulo era um observador da lei, como Paulo disse aos coríntios: para com os judeus ele fez-se judeus, e para com os que estavam debaixo da lei fez-se como se estivesse debaixo da lei. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Orton ainda observa que oportunamente que Paulo sabia que estas cerimônias judaicas não tinham valor algum no que diz respeito à salvação, mas reconhecia que elas tinham o seu valor simbólico, né, ou didático para os crentes judeus. E eles realizavam essas coisas não para ganharem a salvação, nem para se colocar em relação certa com Deus, mas para expressar uma dedicação a Deus que já estava estabelecida em seus corações através de Cristo e da aceitação da sua obra na cruz, né? Então, ao comentar essa decisão de Paulo em submeter ao voto de nazereado, não, já chega, irmão. Chega. Não, para. Se acalma. Alguém acalma ela aí, dá uma água com açúcar para ela. Se acalma, irmã, se acalma. Então, ao se submeter a essa decisão, comentar a decisão de Paulo sobre essa decisão, e ao se submeter a esse voto de nazereado, lá em Atos capítulo 21, o comentário bíblico Mould observa que não há nenhuma inconsistência fundamental entre o desejo de Paulo na qualidade de judeu, de observar a lei e sua insistência inflexível em que os crentes gentios não fossem colocados debaixo da lei. Paulo era inflexível contra isso, né? Que os crentes gentios não fossem colocados debaixo da lei, uma vez que estavam sob a graça. Então, como nova criatura em Cristo, nem a circuncisão ou a incircuncisão tinham qualquer importância para Paulo. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Então, como enfatiza essa referida obra, Paulo ele considerava tais práticas religiosas como com indiferença, pois o mundo fora crucificado para ele e ele para o mundo. Gálatas 6,14. Então, ele mesmo já havia dito que se um homem fora convertido como judeu, ele deveria permanecer judeu, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18. Pois a circuncisão em si
mesmo nada significava. Os cristãos judeus deveriam guardar a lei como judeus, não como cristãos, mas quando esforços foram feitos para impor, né, a lei aos cristãos gentios como base para a salvação, então Paulo objetou e insistiu que na liberdade completa da lei, ou seja, os crentes judeus deveriam continuar guardando a lei, não tinha problema algum, e os que não eram judeus não poderia ser imposto, né, aos costumes judaicos. Então, a posição de Paulo em deixar que a prudência determinasse os princípios, né, em certos setores, é uma questão tão delicada que muitos nem compreendem, né? Então devemos, pois, atentar para os princípios por trás da prática do apóstolo, dos gentios, e não da prática em si. Então Paulo, ele cumpriu ali aquele voto simplesmente para dar exemplo, né? Não que aquilo fosse tão assim importante. Paulo sabia que aquilo não era importante para a salvação, mas ele fez aquilo ali para didaticamente ensinar os irmãos. E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de faca. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. E perdeu a Bíblia Tinha Razão? Daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube, tá bom? Lá no nosso canal no YouTube, procure por lá Sistema Renascer HD e tá lá para você curtir de montão. Agradeço o seu carinho, agradeço sua audiência. A todos vocês, uma ótima tarde. Vou deixar vocês na companhia de Acélio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com Acélio Trindade. Fui! Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, super dia! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.